Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Marlene do Ateliê Viver Flores e hoje eu vim trazer mais uma reflexão para vocês, para nós, né? Que primeiro fala comigo. Eu vou começar essa reflexão contando uma historinha para vocês de uma coisa que aconteceu comigo há um tempo atrás. Isso deve ter mais ou menos 1 ano e meio por aí. Eu recebi a visita de uma amiga minha e a gente falando de plantas, eu gosto muito de planta, mostrando para elas minhas suculentas, né? Que eu gosto demais. E aí ela contando pra mim que a filha dela tinha ganhado uma suculenta e aí ela ficou cuidando daquela suculenta, ela botava no sol, né? Tirava do sol, colocava na luz e ficou cuidando daquela suculenta. Eu não sei se foi mais ou menos uns 3 dias depois ou uma semana depois, não sei ao certo o tempo que foi. A minha amiga foi ver direitinho a suculenta dela e quando chegou bem de pertinho viu que a suculenta era de plástico. E a gente riu bastante dessa história, né? Porque foi muito engraçado. Ela nutrindo aquela suculenta ali e depois no fim, porque tem umas suculentas, tem uns cactos que eles parecem muito ser de verdade. E se você não tocar, você não consegue ver a diferença se é verdade, se ela é de verdade ou de mentira. E aí eu ri demais daquilo. Aí passou esse tempo todo, eu me esqueci dessa história. E aí um dia desses, deve ter umas 2 semanas mais ou menos, eu estava deitada na minha cama e o Espírito de Deus me trouxe essa história na mente. E eu fiquei pensando naquilo, sabe? Pensando naquilo, o que Deus estava falando comigo ali, sabe? E nisso eu estava lendo ali o livro de Atos. E no dia seguinte, porque Deus, quando ele fala com a gente, ele se confirma na palavra. E no dia seguinte eu fui ler Atos 16. E aí quando cheguei ali em Atos 16, aquela palavra que Paulo alguns que estavam com eles, acho que era. Eu esqueci quem estava com ele no momento. Deixa eu ver se na minha anotação aqui. Tá. Era Paulo e outro discípulo que estava falando a palavra com ele. E eles anunciando ali o evangelho naquela cidade, falando a palavra. E nisso vinha uma moça atrás e falava: olha, esses homens que estão anunciando aí o caminho pra gente, eles são de Deus. E foi indo e essa moça atrás, né? Esses homens que estão aí anunciando a palavra, o caminho da salvação, eles são verdadeiramente do Senhor. E Paulo se incomodou com aquilo. Passaram alguns dias essa mulher atrás dele e Paulo identificou que aquilo ali era um espírito enganoso e Paulo virou para ela e repreendeu aquele espírito de adivinhação. E ela ficou livre, liberta na hora. E aí o Senhor se confirmou, porque ela estava falando uma verdade. Ela não estava falando mentira, estava falando verdade. De fato, eles estavam anunciando a palavra da salvação e eles eram homens de Deus. Porém, o espírito que estava naquela moça era um espírito enganoso. Ele não era verdadeiro. E quantas vezes, não é? A gente, voltando ali na suculenta, você está nutrindo uma mentira como se aquela mentira fosse uma verdade. Às vezes você ouve uma palavra e aquela palavra ali não é verdade, mas você começa a nutrir aquela palavra, aí você dá água para aquela palavra, aí você dá adubo para aquela palavra, vai nutrindo aquela mentira como se aquela mentira fosse verdade. E nesse caso, às vezes você nutre tanto aquela mentira que aquela mentira de fato ela vai se tornar uma verdade na sua vida. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente anda nutrindo, achando que é uma verdade, mas não é uma verdade. É uma mentira. Às vezes um relacionamento que vem para você com cara de verdade, mas não é verdade, é mentira. E você, né? A gente vai nutrir isso. Então a gente tem que buscar em Deus, buscar na pessoa de Jesus Cristo, aquilo que é verdade na nossa vida. A gente saber identificar, isso é uma verdade? Eu vou nutrir isso, mas isso é uma verdade? Não é? Em outra passagem da Bíblia, Jesus estava querendo ir para Jerusalém e ele estava tendo problema. Ele ia ter problema naquela ida para Jerusalém. Já estava armando alguma coisa para ele ali. E os discípulos de Jesus falaram: Senhor, olha, se o Senhor quiser, a gente ora e o Senhor manda uma legião de anjos, a gente derruba, acaba com todo mundo ali. Eles eram discípulos de Jesus, estavam andando com Jesus, andando na verdade, andando na luz, eles estavam no caminho com Jesus.
E Jesus virou para eles e falou: de que espírito vocês são? Que espírito é esse que estão com vocês, que está com vocês? Né? Porque eles queriam destruir, mas Jesus falou assim: não, gente, não foi para isso que eu vim. Eu não estou aqui para derrubar ninguém, eu não vim aqui para ter briga com ninguém, eu não quero destruir ninguém, não é? Vocês estão entendendo errado. E às vezes a gente, porque uma ideia nossa não é igual do outro irmão. A nossa igreja não pensa igual a outra igreja que é nosso vizinho. E você às vezes fica querendo até, não, mas aquele irmão ali, aquela igreja, isso e aquilo. E não nos compete julgar nada. Não nos compete julgar nada. Aí você está julgando e o Senhor está olhando lá de cima e falando: gente, de que espírito vocês são? Não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com julgamentos, com precipitações. Porque nem tudo que parece é. Foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. Nem tudo que parece é. Nem toda suculenta que parece muito com a verdadeira, ela é. Nem toda verdade é verdade. Nem toda. Às vezes você está falando uma verdade e às vezes a intenção e a atenção. O que está por trás disso que você acha que é verdade? O que você está nutrindo como verdade? A gente tem que buscar a nossa verdade na palavra de Deus. Você está com uma dúvida em relação a alguma coisa? Busque em Deus. Busque da pessoa de Jesus Cristo, que ele vai ministrar no seu coração se isso é verdade ou não. Se você deve continuar nutrindo isso ou não. Eu volto de novo para a parte do meu testemunho. Quando eu fiquei doente, eu recebi 2 diagnósticos. O primeiro maligno, o segundo maligno com metástase. Era uma verdade? Era verdade. O exame estava me dizendo, né? Era uma verdade. Mas nesse caso, eu não nutri essa verdade. Eu fui buscar uma outra verdade para mim. O Senhor já havia falado para mim que eu não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Essa foi a palavra que Deus me deu quando eu fiquei doente. Então, essa eu nutri. E essa palavra, ainda hoje, eu adubo, eu coloco água, eu vou lá de vez em quando. Hoje mesmo o Senhor me levou essa palavra. E eu fui lá: não, Senhor, é isso aqui que o Senhor tem para mim, ó. Eu vou nutrir essa verdade. E eu nutri essa verdade, não o que o diagnóstico me trouxe, não o que o médico me trouxe. Eu passei por tudo que eu tinha que passar. E eu passei mal, eu passei muito mal. Mas eu nutri, eu não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. E de lá para cá, meus queridos, minhas queridas, quantas maravilhas o Senhor tem feito na minha vida. A minha vida não é um mar de rosa, não é. Eu sofro ainda por sequelas, eu tenho problemas de vários lugares, de várias áreas da minha vida, mas eu fico nutrindo o que a palavra diz para mim. O que a palavra de Deus está dizendo para você hoje? E como é que você vai ter esse acesso? Como é que você vai saber o que Deus está falando para mim? Com você, Marlene, ele falou isso, e para mim ele está falando nada. Mas você está buscando aonde? Na televisão? Nas séries? Aonde é? Na conversa com amigos? Você tem que buscar a tua verdade na palavra. Que pensamento que tem a vosso respeito? A palavra também de Deus diz. Quais são os pensamentos que Deus tem a meu respeito, a seu respeito? Como é que você vai saber disso? Na palavra. Então, essa é a reflexão de hoje. Cuidado com aquilo que você anda nutrindo, achando que é uma verdade, mas na verdade não é verdade, é mentira. Busque do Senhor. Deus tem coisas maravilhosas para você, Deus tem coisas maravilhosas para mim, Ele se revela todos os dias. É só você se dispõe a Ele, se dispõe a ouvir dEle, e Ele vai te dar vitória. Você vai ter dias bons, independentemente das adversidades, né? Deus tem bênção para nós, Deus tem uma vida abundante, vida plena e abundante é o que o Senhor tem para mim e para você. Então receba essa palavra hoje,
Seja abençoado você, sua casa, sua vida, seus projetos, seu trabalho, sua saúde. Cuide da sua saúde, né? O Senhor, ele faz o que a gente não pode fazer, mas você deve fazer aquele que está nas suas condições. Então, cuide da saúde. Eu digo para mim mesma, mais água, mais descanso, menos raiva, tá, gente? Então é isso que eu desejo para vocês. Um dia bem abençoado, uma semana abençoada, uma vida plena e abundante na pessoa de Jesus Cristo. Então, um beijo, até lá. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e faça um comentário. Eu gosto tanto quando vocês deixam um comentário para mim. Então, eu espero que esse vídeo te abençoe ricamente, como me abençoou essa palavra, tá? Um beijo para todo mundo.